Olá, família pequenas, é um Deus grandioso e a vida que Ele te deu certamente é para a glória dele, não é verdade? É uma vida grandiosa. Mas vamos lá. Primeiro tipo de pessoas, queridos, que você vai precisar ter no seu caminho, ter na sua jornada, se conectar ali. É o tipo de pessoas que nós chamamos de portas. Por que portas? Porque porta, ela serve para te dar acesso. Porta, ela serve também para te bloquear, para não te dar acesso a lugares muitas vezes perigosos, né? Então a porta, ela é um meio pelo qual ou você vai ter acesso ou não. E esse tipo de pessoa se faz necessário nas nossas vidas, muitas vezes, para nos bloquear, para não nos deixar nos enveredarmos, né? Entrarmos, sabe, por caminhos tortuosos, por caminhos indignos. A Bíblia diz, né, através do sábio Salomão, que ao homem há caminhos que aos seus olhos parecem bons, mas o seu final dá em morte. Quantas vezes na minha vida, eu lembro até hoje, eu tenho um irmão adotivo, a família dele me adotou, que num dos momentos que eu mais precisava na minha vida, queridos, ele foi um tipo de porta para mim. Por quê? Porque o Josimar, faço até menção dele aqui, se você, meu irmão, assistir esse vídeo, eu louvo a Deus pela sua vida, queridos, porque num dos momentos que eu mais precisei, você foi essa porta usada por Deus, em momentos para me dar acesso, em momentos para me bloquear, de não ter acesso, entende? Porque na minha adolescência ainda, eu sem rumo, sem norte, eu lembro que a minha referência eram as pessoas que mexiam com coisas erradas no meu bairro. E o Josimar foi usado por Deus para me dar acesso, para me abrir a porta de acesso ao reino de Deus, à vida de Deus, através da casa dele, através da família dele, eu fui salvo. Deus usou eles para salvar a minha alma, salvar a minha vida, entende? Então, pessoas que são portas, elas te darão acesso àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você, aquilo que muitas vezes, né? Deus já direcionou para você, mas você ainda tem dúvida, será que é, será que não é? Ou até mesmo, como eu acesso, como eu chego do outro lado? A porta é para isso, tá entendendo? Então, pessoas que são portas nas nossas vidas, elas ou nos darão acesso aos lugares certos, ou nos bloquearão, né? Fecharão a porta para nós de acessarmos os lugares errados. Você precisa ter essas pessoas, aquelas que vão bater nas suas costas, sabe? Vão falar, não, você não vai, isso aqui não é para você, né? Você é maior do que isso, você é melhor do que isso, você merece mais do que isso. Essas são pessoas que nós entendemos como portas nas nossas vidas, ok? Segundo tipo de pessoas, que são pessoas pontes, que nós chamamos de ponte. E para que serve a ponte? Conectar um lado ao outro. Quantas vezes, né? Provavelmente você já deva ter vivido, né, experiência assim de caminhar, tá numa determinada estrada, chegar num lugar e tem um córrego ali, não tem como passar, não é por ali, é por outro lado lá, porque lá tem uma ponte, e você ter que dar a volta, chegar até aquela pontezinha, ainda que de madeira, de palafita, seja lá do que for, mas o suficiente para te transportar para o outro lado, te conectar ao outro lado que você precisa, que você deseja, que você tem que acessar. Essas são as pessoas que nós, queridos, entendemos como portas, que são pessoas que vão te dar, vão te conectar, entende? Vão te projetar para o outro lado, para o outro step. Quantas vezes na minha vida eu me conectei com pessoas assim, que às vezes eu tinha uma ideia, tinha um projeto, por exemplo, me vem aqui agora na mente, eu tinha a ideia de ter um projeto de podcast, mas eu não tinha a estrutura, não tinha o espaço, não tinha um recurso, né, para comprar e tal. Aí eu conversando com um amigo meu, ele me apresentou uma outra pessoa que veio a ser meu amigo, e essa outra pessoa já tinha um espaço montado, que passou então a me alugar o ponto. Uma vez por semana eu ia lá e fazia um podcast, recebia pessoas, entrevistava e tal, e foi uma benção o tempo que durou. Você está entendendo? E quantas portas foram abertas através dessas conexões ali? Então, pessoas
pontes são aquelas pessoas que vão te levar, que vão te conectar, te projetar ao outro lado. E como eu disse no início desse vídeo, pessoal, ninguém constrói nada grandioso sozinho. Você, em algum momento da sua vida, você vai precisar de se conectar com uma pessoa que seja porta ou com uma pessoa que seja ponte. Tá fazendo sentido para você? Você já se identificou assim? Você conhece alguém que seja assim? Se sim, digita o nome, marca essa pessoa aqui embaixo para ela saber que ela, de alguma forma, em algum momento, foi uma bênção, foi uma porta ou uma ponte na sua vida. Ou até mesmo foi, né, a terceira classe de pessoas que nós iremos abordar aqui agora. Mas antes de abordar, já se inscreveu aqui no canal? Você já é inscrito no canal? Se sim, muito obrigado, Deus te abençoe. Se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo agora, não vai cair o seu dedo não, é jogo rápido e fazendo isso você nos abençoa, tá bom? Mas vamos lá para o terceiro e último tipo de pessoas que eu e você precisamos nos conectar nas nossas jornadas de vida, se e somente se nós quisermos conquistar coisas maiores, né, obter resultados maiores. Esse terceira classe, esse terceiro tipo de pessoa, nós chamamos de rampa. Por que rampa, Paulinho? Qual é a intenção ou o propósito da rampa? Você já sabe qual que é, né? A intenção da rampa é te catapultar, te jogar, sabe? Te projetar para, né, níveis maiores, não é isso? E na nossa vida, na nossa jornada de vida não é diferente, pessoal. Você precisa alcançar, encontrar, se relacionar. Você também precisa ser, né, na verdade, esse tipo de pessoa, rampa, que quando alguém chegar até você, você sem reservas, você sem vaidade, você sem ciúmes, você vai catapultar essas pessoas, sabe, para cima, jogar elas para cima, para que elas alcancem, sabe, níveis maiores, resultados maiores, para que elas realizem coisas maiores. Você vai precisar de ter essas pessoas na sua vida, assim como também você vai precisar de ser esse tipo de pessoa na vida de outras pessoas. Entende? A vida é uma troca justa, né? De mão dupla, ora você dá, ora você recebe. Então, eu falo muito, sabe, a respeito disso, porque é o que eu amo, queridos. É o que eu amo fazer. Eu amo abençoar pessoas. Eu amo facilitar a jornada de pessoas. Eu amo servir pessoas. Outro dia mesmo eu estava com um amigo meu e eu falei com ele, cara, ele me abriu o coração, me falou a respeito de um dos sonhos que ele tem aqui nessa terra, nos Estados Unidos. Ele chegou há pouco tempo e eu falei com ele, meu irmão, você pode ter certeza que eu estou te dando a minha palavra. No que tiver ao meu alcance, eu farei para ver você realizando os seus sonhos. Porque tem uma frase que eu encunhei que diz o seguinte, que sonhar é muito bom, porém melhor do que sonhar é realizar, é viver os seus sonhos, não é verdade? E eu falo que eu sou muito agraciado, pessoal. Eu sou muito abençoado pelo nosso Pai eterno, porque todos os dias que Deus me dá a oportunidade de abrir os meus olhos nessa terra, eu realizo o sonho que era de morar aqui nos Estados Unidos. Fazem 7 anos que eu estou aqui, eu e a minha casa, a minha família, e a cada dia eu realizo um sonho. Entende? Que é de ter minha família, educar os meus filhos, né? Ter o meu business. O Senhor é muito bom, mas você pode ter certeza que eu não cheguei aqui sozinho. Eu precisei de pessoas portas, eu precisei de pessoas pontes, eu precisei de pessoas rampas também, e eu preciso diariamente. Assim como eu precisei ter essas pessoas, eu precisei ser esse tipo de pessoa também. Eu quero deixar essa palavra sobre a sua vida, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Isaías, o seguinte, um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte. Eu estou aqui para te encorajar a ser esse tipo de pessoa e te encorajar também a buscar esse tipo de pessoas. Porque no dia que você for, primeiro, certamente você vai encontrar também. E em se conectando, não haverá limites para os seus resultados. Tá bom? Então, fico por aqui.
Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua casa, sua vida e a sua família. Mais uma vez, se não é inscrito no canal, se inscreva, toque na setinha aqui embaixo, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vier à sua mente aí. Fazendo isso, você nos ajuda a abençoar mais vidas, e que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.